Bandeirantes de rádios unida para que você continue a ter a melhor informação esportiva. Quarta-feira de muita bola rolando, mas quarta-feira também de reflexão. Por isso, direto e reto a... Na ponta da linha. Na ponta da linha, com um treinador experiente, que tem uma representatividade muito grande também junto à categoria, e por isso fiz questão de conversar com ele nesta quarta-feira. Alô, meu caro Wagner Mancini, seja bem-vindo. Wagner, boa tarde. Boa tarde, Elia. É uma satisfação sempre estar participando do programa. Você sabe que é interessante, não, Wagner? Porque parece que a gente marcou em cima, mas a gente já tinha marcado muito antes da derrota do Grêmio em relação ao Mirassol, a entrevista com você. Mas é sintomática, inclusive, essa situação, não, Wagner? E é um reflexo claro de um time que tem um treinador longevo, no caso, o Eduardo Batista comandando o Mirassol, e de um time que rapidamente troca muito de treinadores desde a saída do Renato Gaúcho, não, Wagner? Exatamente, Elia, né? A gente hoje vê um cenário diferente, né? Um time menor mantendo o trabalho do Eduardo e tendo resultado. O Eduardo, curiosamente, que está sendo noticiado, que está indo para o Juventude de Caxias, mas enfim, já é o segundo ano dele, ou o terceiro, se não me falha a memória, no Mirassol, e faz um trabalho realmente muito bom. E do outro lado a gente vê um gigante do futebol brasileiro, né, que tem tido problemas, do qual eu passei aí recentemente, e eu até reforço isso. Essa entrevista já estava marcada, eu não quero de maneira alguma deixar no ar qualquer coisa relacionada a gente ter escolhido o dia para essa entrevista. Eu nem sabia, eu nem me lembrava do jogo do Grêmio no dia anterior. Mas, enfim, a gente faz parte desse meio e tenta de todas as formas sempre estar fazendo bons trabalhos para moralizar um pouco a profissão, porque ela vem sofrendo bastante no Brasil. Agora, Wagner, é frustrante você, da mesma maneira que foi frustrante você ter estado naquele rebaixamento do Grêmio ano passado, e é fato, aconteceu, mas talvez seja mais frustrante você fazer a pré-temporada, tentar conduzir bem o elenco, está muito pressionado, mas mesmo muito pressionado, em 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate, e ainda assim ser demitido. É um contrassenso completo essa história, não, Wagner? Se a gente analisar o seguinte, eu vim trabalhando no América, e acabei recebendo o convite do Grêmio naquela oportunidade, faltavam 14 jogos, e eu disse para a diretoria naquela época que era muito difícil a gente escapar. E aí foi me dado o retorno de que eles sabiam, que eles, por tudo aquilo que eles estavam acompanhando no campeonato, eles sabiam que permanecer na Série A seria muito difícil e que por isso estavam me contratando, porque queriam que eu fosse o treinador para 2022. Beleza, eu aceitei, paguei a multa do América, isso é bom que seja dito, Elia, porque eu tenho dado poucas entrevistas. Eu tenho escolhido as pessoas para falarem, as pessoas que eu acredito, que eu tenho respeito, e você é uma delas. Eu paguei a minha multa para sair do América, porque muita gente achou que eu não deveria ter saído, enfim. Aí eu assumo o Grêmio e tenho um aproveitamento nesses 14 jogos de quase 48%. O que daria para a gente, se eu tivesse no campeonato todo, o 6º lugar no campeonato. Então a diretoria entende que a manutenção fazia parte do projeto da minha contratação e me mantém. Aí eu inicio o ano, a gente acerta 5 semanas de pré-temporada, e é normal que quando você dá para o atleta 5 semanas de pré-temporada, é natural que quando você começa a jogar há uma certa dificuldade, que o atleta já vem de um mês inativo e mais 5 semanas, que é pouco mais de um mês, de uma carga intensa para suportar o ano, a temporada, a Série B, mas aí você começa a ser cobrado por bons jogos no estadual, porque você não pode perder o campeonato por Grêmio. Então tudo isso a gente entende, porque nós somos do futebol.
Agora, aí você tem em 4 jogos apenas 1 empate e 3 vitórias. E está sendo questionado, enfim, é a cabeça do dirigente, né? A gente tem trazido muitos técnicos de outros países. Eu acho que nós deveríamos também olhar para o lado do dirigente e até mesmo da imprensa, viu, Elias? Eu acho que tem muita gente comentando aí que poderia também ser substituído por português, por argentinos, por uruguaios, assim como os dirigentes também. Por que a gente também não importa dirigentes do exterior, né? Para que a gente faça realmente a mudança do futebol brasileiro. Porque muitas vezes a gente fica focado naqueles técnicos que estão sendo vencedores, mas também tem outros que não estão vencendo. E eu não sou contra a vinda deles, não, viu, ali? Eu sou totalmente a favor desse intercâmbio, porque é isso que te faz crescer. Não, eu estou te ouvindo aqui, concordando com praticamente tudo que você fala, porque não é porque eu sou jornalista, não é porque eu estou há muitos anos nessa estrada que eu vou defender todos aqueles que ocupam o microfone. O que eu defendo é que cada um tenha a liberdade de poder falar, mas que assuma a responsabilidade daquilo que fala e tenha que fundamentar as suas posições. E essa é uma questão que ela precisa ser muito bem ampliada, que ela precisa ser muito bem colocada em todas as frentes. Isso vale para o narrador, para o comentarista, para o repórter, para o apresentador, vale para o treinador e vale para o dirigente. Eu acabei falando 2 vezes aí com o presidente do Grêmio recentemente, ele até te elogiou bastante, mas disse que a pressão era insuportável em relação àquilo que vinha acontecendo contra o seu trabalho. Que pressão é essa, ô Wagner? Eu sou um defensor do resultado, eu não vivo em Porto Alegre, então não posso te dizer, mas você com certeza sabe o que aconteceu, porque viveu na pele exatamente isso. O presidente Romildo Bolzan deixou clara a sua admiração por você, pelo seu trabalho, mas que foi obrigado a tomar posição, porque a pressão era insuportável e era uma pressão de todos os lados. Citou inclusive a pressão da imprensa. Que pressão é essa, ô Wagner? 4 jogos, 3 vitórias e um empate. Eu queria que você tentasse me explicar um pouquinho isso. Olha, Elia, eu gostaria de entender também qual é essa pressão, porque eu saía na rua, nos lugares onde eu ia, eu não sofria nenhum tipo de assédio moral, né, por parte dos torcedores. Eu não sou um cara atento à rede social, eu não gosto. Acho que isso tem que ser muito bem usado, senão você acaba interpretando momentos em toda a sociedade, não é só no futebol, não. Você acaba sendo influenciado e tem gente que leva isso muito a sério. E, infelizmente, os clubes hoje levam muito a sério. Então, acaba um jogo de um determinado time. É óbvio que quando você não obtém o resultado, as pessoas vão ali nas redes sociais e depositam todo aquele ódio que sentiram durante 90 minutos que queriam ver o seu time vencedor. E eles acabam pegando tudo isso e gerando pressão. Então, eu, sinceramente, se eu fosse o presidente de qualquer clube do Brasil, eu saberia muito bem até onde ir com as redes sociais. Porque eu não vejo, sinceramente, nenhum clube aumentando o número de torcedores por causa da rede social, e sim por causa dos títulos, e sim por causa da herança familiar, e sim por causa das conquistas que os clubes acabam, de certa forma, influenciando novas gerações. Mas eles dão muito ouvidos àquilo que a gente não sabe nem quem é que está escrevendo, a idade da pessoa, e isso também se estende para outros campos da nossa sociedade. Até mesmo alguns jornalistas que não tinham muitos destaques e tudo mais, agora eles querem ter seguidores e começam a escrever um monte de barbaridade, mentiras, não chegam a informação. Eu sei que você é um cara sério, eu sei que você vai atrás da informação, mas tem muita gente que não vai e sai escrevendo besteiras, entendeu? Então eu entendo, Elia, como essa pressão. A pressão da imprensa existia e vai existir sempre, porque nós estamos falando de um estado onde 50% é Grêmio e 50% é Inter,
E aí sou eu que estou dizendo, tá? É óbvio que tem colorados que querem botar fogo na imprensa. Assim como tem gremistas que, quando a fase do Inter não é boa, eles querem botar fogo. Agora, quem lida com isso, quem lida com o futebol, tem que estar preparado para esse tipo de coisa. E, na verdade, não estão. Porque os nossos dirigentes, eles têm que se profissionalizarem para poder entender o que é o futebol. Como é que pode ser analisado o trabalho de qualquer profissional que faz parte do futebol se você não é capacitado para isso? Não, você sabe que inclusive eu bato muito nessa tecla, né, na profissionalização do dirigente, mas que acaba sendo profissional, mas sempre terá que se reportar a um político, no caso, o que tem a caneta, que é o presidente do clube. É uma dificuldade muito grande essa, mas é interessante quando a gente vai para as 4 linhas, eu coloco muito essa questão também. Eu sou um técnico, eu sou um cara que, presidente de clube, o treinador vai ter que saber jogar de maneira diferente, contra adversários diferentes, vai ter que saber que quanto menos risco correr, para mim, melhor. Se ele não for técnico da seleção brasileira, se ele não for técnico do Manchester City, se ele não for técnico do Liverpool, e olhe lá se ele não for técnico do Chelsea, porque o Chelsea não tem as mesmas virtudes, por isso tem o melhor treinador do mundo, que é o Thomas Tuchel, porque não tem as mesmas virtudes do Manchester City, ainda assim é muito vitorioso. Mas se você não tiver esses elencos grandiosos, virtuosos, você vai ter que saber jogar de maneira diferente, contra adversários diferentes, correndo pouco risco. E olha o que aconteceu com o Grêmio ontem. Eu nada contra o Roger, eu gosto muito do trabalho do Roger, mas o Roger precisa de uma qualidade de um tempo que o Grêmio não tinha. E que você sabia muito bem o tamanho do Grêmio naquele momento e saberia como jogar contra o Mirassol. O C eu sei que não joga, não, Wagner, mas você entendendo o Mirassol, entendendo o Eduardo, entendendo o trabalho do Eduardo, entendendo o que está acontecendo com o Mirassol no Campeonato Paulista desse ano e que já aconteceu no Campeonato Paulista do ano passado, você viria não para se expor como o Grêmio se expôs, e aí, é claro, poderia ter um resultado diferente, não, Wagner? Olha, esse era um jogo complicado. Nós sabíamos, até no começo do ano, nós começamos a analisar o Mirassol já no comecinho do ano, no Campeonato Paulista. Assim que saiu que o Grêmio enfrentaria o Mirassol, a gente já disponibilizou um profissional só para acompanhar o Mirassol, porque nós sabíamos que seria um jogo difícil. E todo mundo falando que tinha que ganhar, e ninguém mais ganha na marra. Essa é a verdade, né? Eu acho que o que está acontecendo no futebol hoje é uma amostra daquilo que todos nós sonhávamos, que os bons trabalhos surtem efeitos, do tamanho da capacidade do clube. Não é de hoje que o Mirassol vem se destacando, ele já vem aí há 3 anos, sei lá, fazendo bons trabalhos, não só no Campeonato Paulista, revelando jogadores, vendendo jogadores. Eu conheço o presidente do Mirassol, que é um cara extremamente sério, o Juninho, é um investidor de ideias também, não só de parte financeira, mas de ideias. É um dos clubes do interior do Brasil que tem um centro de treinamento bem elaborado, pensado, feito com sacrifício, mas muito bem elaborado. Então eu acho que nós estamos vivendo um momento hoje, Elia, onde a gente não pode dispensar que o bom trabalho vai ser merecedor de vitórias. Eu acho que o que aconteceu ontem foi muito em cima disso. O Eduardo tem o time nas mãos, sabe como jogar, assim como você citou aí, de diversas formas. Eu também gosto que meus times tenham variações táticas, né? Exatamente por isso, porque tem jogo que você pode jogar um pouco mais em cima, vai ter jogo que você vai jogar mais atrás. E a grande massa é aquela que interpreta resultado. Ela não quer saber como você jogou. Ela quer saber se o seu time ganhou ou não, porque na segunda-feira ele vai sair na rua e ele não quer ser tirado sarro. Então, nós temos que entender aquilo que está acontecendo, o que vem se modificando no futebol, tá? Senão os melhores times mais bem montados venceriam tudo e não vencem, exatamente por causa disso, ou porque a pressão em cima acaba sendo de uma forma exorbitante, ou
porque quem está ali dirigindo no dia a dia não consegue entender que todo mundo tem fragilidades. Porque quando você entra em campo com duas equipes, num esporte, seja ele qual for, principalmente no futebol, você vai para a competitividade. Ali tem muita coisa que extrapola e que quem é competitivo passa por cima, às vezes, de uma melhora técnica do seu adversário. Não, é verdade. Eu tenho pautado muito os meus comentários exatamente nessa questão. O meu sonho é que o futebol, que é o menos lógico entre todos os esportes, que ele premie cada vez mais o melhor, mas não é só o melhor na estrutura, não é só o melhor na qualidade do jogador, é o melhor no cômputo geral, em todas as variáveis, capacidade de gestão, qualidade, caráter, time remando para o mesmo lado, tudo aquilo que você sabe que faz a diferença no futebol e que junto, claro, tem uma possibilidade maior de que o resultado seja atingido. Ô Wagner, eu conversei rapidamente outro dia aqui no programa com o Antônio Carlos Zago, que é técnico do Bolívar, e ele disse o seguinte: olha, esse modismo do técnico estrangeiro no Brasil, ele vai passar porque é o seguinte, Elia, só 2 treinadores estrangeiros fizeram a diferença para mim no futebol brasileiro. O Jorge Jesus, que tinha o melhor elenco disparado da América do Sul e ganhou tudo que tinha que ganhar por ter o melhor elenco, então fez a sua obrigação com capacidade e com qualidade, e o Sampaoli, que comandou muito bem um time mediano, como era o caso do Santos, e foi vice-campeão brasileiro, e depois comandou muito bem o time do Atlético Mineiro. Os outros não. E o que vai acontecer é que quando você tem 7, 8, 9 treinadores estrangeiros, eles vão sofrer exatamente a mesma pressão porque só um vai ganhar. Bom, eu discordo porque eu acho que o Abel Ferreira ele vai muito de encontro àquilo que eu penso de futebol, que é você saber o seu tamanho. E ao contrário do que todo mundo diz, o Palmeiras foi covarde contra o Chelsea. Eu acho que o Palmeiras foi perfeito contra o Chelsea, porque se abre contra o Chelsea ia tomar uma lavada exatamente como aconteceu com aquele Santos que foi aberto contra o Barcelona. Mas esse é o meu ponto de vista. O que é que você pensa de tudo isso, o Wagner? Eu penso que o Jorge Jesus realmente fez um grande trabalho. Eu acho que ele sim pode ser apontado como um treinador moderno, que busca ideias interessantes de jogo. O Flamengo naquela época sabia atacar muito bem, sufocar o adversário. Assim como o Mike Tyson fazia lá atrás, até fazendo uma analogia, o Flamengo, ele em 10 minutos, ele já tinha 4 oportunidades de gol. E ele sabia como administrar defensivamente. Embora não fosse um time que marcasse lá atrás, mas ele não corria tantos riscos assim. Então eu acho que o Jorge Jesus pode ser apontado como um treinador, na minha opinião, tá, Elias? Como um treinador que nos mostrou algo que acrescentou. Foram citados outros aí, o Antônio Carlos citou o Sampaoli, que não ganhou, mas que também mostrou alguma coisa interessante, assim como o Abel também mostrou. O Abel tem uma forma de jogar reativa, que muita gente no Brasil não gosta, né? Mas nós temos que valorizar qualquer profissional. Eu sempre digo, e você sabe que eu estou à frente, assim como o Zé Mário, da FBTF, que é a Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, e nós somos abertos a todos os treinadores, porque eu não consigo ver diferença em quem nasceu 500 quilômetros de diferença num lugar ou no outro, na Argentina, no Brasil, ou no Uruguai, no Paraguai, e a gente não pode aceitar o cara aqui. Nós somos, eu e você, por exemplo, nós somos imigrantes. Nós somos filhos, netos, bisnetos de imigrantes. Nós somos aceitos no Brasil, né? Então nós temos que entender tudo isso daí. Eu sou muito aberto a quem vem e contribui. Eu já tive a oportunidade de ir para o exterior e eu procurei contribuir com todos aqueles que estavam, como eu faço em todos os clubes. Eu chamo o pessoal do Sub-23, Sub-20, me deixo lá, deixo com que todos eles fiquem à disposição no dia de treinamento, porque eu estou lá também para contribuir com aqueles que estão se formando, né? Eu acho que de tudo isso a gente tem que tirar que o problema não é a vinda dos estrangeiros. Este não é o problema. O problema é que nós temos mais paciência com eles, a gente não maltrata,
assim como a gente faz, tudo isso que eu estou dizendo acontece com os brasileiros. Então nós tivemos uma lacuna aí um tempo atrás de técnicos que eram analistas, porque todo analista quer ser treinador, Elia, tá? Eu estou dizendo isso. Então muitos chegaram rapidamente à função de treinador e nós tivemos um mercado com muita gente despreparada e por isso talvez a vinda dos estrangeiros, mas é também uma moda. Daqui a pouco ela vai passar. Eu acho que quem tem capacidade se estabelece no mercado. Isso é fato. Faço minhas as suas palavras, meu caro Wagner Mancini, é sempre um prazer tê-lo a bordo, muito obrigado e boa sorte, viu, Wagner? Obrigado, Elia. Um abração a todos aí, valeu.